Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nessa edição, vamos conversar ao vivo com o vereador suplente do PSOL, Fabiano de Jesus, que assumiu o mandato durante este mês de agosto. Também falamos sobre 2 eventos do IBILSE que abrem as portas da universidade com visitas guiadas, palestras e feiras de profissões. Nós começamos essa edição apresentando os novos projetos protocolados na Câmara nos últimos dias no Boletim Legislativo em Pauta com a jornalista Mariana Dyer. Eu falo agora sobre os projetos de lei protocolados aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto na última semana. O vereador Francisco Ruel Júnior apresentou o projeto que institui medida compensatória ao consumidor que adquirir produto com prazo de validade vencido. O projeto sugere que, além da substituição do produto ou restituição da quantia, o estabelecimento forneça gratuitamente outro produto idêntico ou similar. Proposta do vereador Jean Dornelas proíbe a acumulação de cargos comissionados na administração pública direta e indireta no município. O vereador Jean Dornelas também apresentou o projeto que obriga o fornecimento de imagens de câmeras de segurança por estabelecimentos comerciais que possuam estacionamento ao consumidor envolvido em sinistros no local. Proposta do mesmo autor institui em Rio Preto o Botão do Pânico, sistema de comunicação para mulheres vítimas de violência doméstica para contato com as centrais de atendimento desse tipo de ocorrência. O vereador também apresentou o projeto para a criação da Comissão Permanente de Controle e Condução de Eventos relacionados a pandemias no âmbito do município. Projeto que institui o Programa de Mediação Escolar no âmbito do município. Projeto que impede nomeação de pessoas condenadas por infrações relativas ao descarte irregular de resíduos da construção civil e resíduos volumosos na administração pública. E proposta que obriga a realização de audiência pública com ampla divulgação antes da instalação de estações transmissoras de radiocomunicação. Mais um projeto de autoria de Jean Dornelas obriga a divulgação da agenda oficial do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidentes de autarquias, superintendentes e diretores de empresas municipais, incluindo compromissos cumpridos e a cumprir, viagens oficiais e a identificação das pessoas e entidades recebidas em gabinete. O vereador protocolou nesta semana projeto que dispõe sobre a vedação ao recebimento de presentes por agentes públicos municipais no exercício do cargo ou função. O objetivo é evitar práticas que possam gerar favorecimento ou comprometimento da função pública. O vereador Luciano Julião protocolou proposta que obriga estoque permanente de soro antiescorpiônico em todas as unidades básicas de saúde do município. E projeto do Poder Executivo abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1 milhão para reforço de dotações orçamentárias. E eu falo agora sobre os projetos de lei complementar recebidos pela Diretoria Legislativa. Proposta do vereador Jean Dornelas dispõe sobre a criação do Tribunal Arbitral Tributário do município como meio alternativo de solução de controvérsias entre o fisco e os contribuintes. O Poder Executivo traz projeto que cria a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e da Cidadania. Projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Renato Pupo exige a realização de exame toxicológico para investidura e exercício dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, administrador regional e de administrador distrital. E o vereador Júlio Donizete assina projeto de resolução que obriga a realização do exame toxicológico pelos vereadores de Rio Preto a cada 6 meses. Lembrando que todos os projetos em tramitação aqui no Poder Legislativo podem ser consultados no site da Câmara de Rio Preto, que é o riopreto.sp.leg.br. Mariana Dyer para a TV Câmara. O Legislativo aprovou, durante a 27ª sessão ordinária de 2025, a criação do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas de Rio Preto. Confira o balanço da sessão. A Câmara de Rio Preto realizou a 27ª sessão ordinária do ano na última terça-feira. Foi aprovada a criação do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas de Rio Preto. A proposta foi aceita com uma emenda de autoria do vereador Paulo Paulera, que determina a realização de audiência pública 30 dias antes da publicação do edital da licitação.
Os vereadores aprovaram 4 propostas em regime de urgência especial, todos de autoria de Paulo Paulera. O primeiro deles foi o projeto de lei complementar que proíbe a instalação em muros ou grades de portões eletrônicos com abertura para área externa e indica critérios para adaptações. Os outros projetos aprovados na urgência incluem no calendário oficial do município de Rio Preto os eventos Aberto do Quinta do Golf Clube, Band Corrida e Santander Track and Field Run Series. Os vereadores aprovaram ainda o projeto do Executivo que institui o Conselho Municipal Afro em Rio Preto, com o objetivo de fiscalizar e sugerir políticas que visem coibir, reduzir e eliminar as discriminações étnico-raciais. Foi adiada a análise do mérito do projeto do Executivo, que dispõe sobre descarte de livros da Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa, estabelecendo critérios para o descarte. Outros 3 projetos que constavam na ordem do dia foram adiados. São eles: proposta do Poder Executivo em primeira discussão, que desafeta imóveis de seu uso originário para a finalidade de área institucional no loteamento Parque dos Pássaros. Também do Executivo, abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil para a realização de evento. Proposta do vereador Renato Pupo, em segunda discussão, cria a política municipal de incentivo à implantação no município das práticas de ESG, conjunto de ações empresariais que buscam integrar questões ambientais, sociais e de governança corporativa na estratégia, na operação e no relacionamento com os interessados. Todos os projetos em tramitação podem ser consultados no site da Câmara Municipal. O Legislativo riopretense realizou sessão solene para homenagear o ex-jogador de futebol Washington Casimiro, o Tita. Veja como foi. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto prestou homenagem ao ex-jogador de futebol Washington Luiz Casimiro, o Tita. O ex-atleta recebeu a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade em cumprimento do decreto legislativo de autoria do vereador Bruno Moura. Na mesa de honra da sessão solene, Tita estava acompanhado da esposa Cleusa Casimiro e dos amigos João Paulo Vilela e Nelson Frutuoso. O secretário municipal de esportes, Kleber Kizumba, participou da cerimônia representando o Poder Executivo. O Washington Luiz Casimiro vive em Rio Preto, mas nasceu em 28 de agosto de 1960, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Iniciou a trajetória esportiva nas categorias de base do Atlético Mineiro e depois atuou como profissional no Galo, na posição de atacante, onde jogou em mais de 100 partidas. A carreira de Tita inclui também passagem pelo América de Rio Preto no Paulistão de 1983. Nos anos 1980, Tita ainda integrou a Seleção Brasileira de Novos, um time formado por jogadores não profissionais ou recém-profissionalizados. Com essa equipe, foi campeão do torneio de Toulon, na França, no ano de 1981. Durante a solenidade na Câmara, os amigos de Tita destacaram momentos inesquecíveis da trajetória do esportista. Parceiros de trabalho e familiares também enviaram seus depoimentos em vídeo. Para o vereador Bruno Moura, os títulos concedidos pela Câmara reconhecem a relevância de Tita para o esporte e principalmente a pessoa que ele é. E hoje para mim foi um aprendizado. Desde a hora que o senhor chegou, desde as palavras dos seus amigos e ainda mais esse vídeo que foi passado. O senhor muito nos orgulha por ser quem o senhor é. No discurso que encerrou a sessão solene, Washington Luiz Casimiro agradeceu a honraria concedida pelo Legislativo e destacou a importância da homenagem recebida. É um momento solene para mim, realmente. Tive algumas oportunidades na vida de participar de momentos parecidos, mas nenhum deles me cativou tanto e mexeu tanto com o meu espírito, com a minha estrutura. Posso dizer a vocês que uma das maiores homenagens que eu recebi até hoje foi justamente essa. Eu quero agradecer também ao prefeito, ao secretário, os demais vereadores e dizer que esse momento é um momento único. Parabéns, Tita! A Câmara vai sediar audiência pública para discutir o planejamento orçamentário do município para os próximos 4 anos. A Casa de Leis
Também vai abrigar evento ligado à campanha Agosto Lilás de enfrentamento à violência contra a mulher. Quem traz os detalhes da agenda do Legislativo é a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Neste boletim, eu destaco alguns eventos da agenda aqui do Legislativo para este mês. E começo dando um recado importante para os munícipes que gostam de acompanhar aí o planejamento orçamentário do município. No dia 13 de agosto, a Câmara de São José do Rio Preto cedia audiência pública que vai debater o PPA, o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. A audiência será realizada no auditório do Legislativo a partir das 3 horas da tarde e será conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. Os interessados podem acompanhar a reunião de forma presencial ou pela transmissão da TV Câmara. O PPA é um plano que estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo a médio prazo. O plano, que é elaborado pelo Poder Executivo, tem vigência de 4 anos. Programas e projetos que a Prefeitura pretende implementar constam no PPA, assim como os custos para essas ações. Esse documento é elaborado no primeiro ano de gestão do prefeito eleito, mas passa a vigorar a partir do segundo ano de mandato. O PPA vale, portanto, para 3 anos da gestão atual e para o primeiro ano da próxima administração municipal. No ano de apresentação do PPA, a Prefeitura de Rio Preto deve enviar o projeto do plano aqui para a Câmara Municipal até o dia 15 de agosto. Aqui no Legislativo, o PPA é analisado, pode receber modificações por meio de emendas e é submetido à votação. Depois disso, ele volta para o prefeito, que pode acatar ou rejeitar as indicações e alterações propostas pelos vereadores. E olha só, o PPA orienta a elaboração de outras peças orçamentárias, como a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Bom, e além da audiência, no dia 13 de agosto, a Câmara de Rio Preto cedia também evento alusivo à campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência contra a mulher. Será um bate-papo voltado especialmente para discutir o ciclo de violência contra jovens e as formas de enfrentamento a essa situação. A atividade começa às 3 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara. O evento é realizado pela Escola do Legislativo em parceria com a Câmara Jovem. Entre os profissionais convidados estão as advogadas Isabela Borges, Dayana Pessoa e Claudionora Roque, além de representantes do Projeto MEN, uma iniciativa que promove grupos reflexivos para homens. A atividade é de graça. O link para inscrição está disponível no perfil da Escola do Legislativo no Instagram. Basta procurar por @Escola do Legislativo RP. Bom, eu fico por aqui. Mais informações sobre a agenda da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco eu converso aqui no estúdio com o vereador suplente do PSOL, Fabiano de Jesus, que assumiu temporariamente o mandato na Câmara de São José do Rio Preto durante o mês de agosto. Voltamos já. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem, 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 todo mundo vacinar. Todos juntos, essa é a hora. Vem com tudo vacinar. Vacinar é nossa força. Vacina sempre, Brasil. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil.
um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de feira livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alferville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. A cadeira do PSOL na Câmara de Rio Preto ganha novo representante durante o mês de agosto. O primeiro suplente do partido, Fabiano de Jesus, assume a vereança no período de licença de João Paulo Rilo. A TV Câmara acompanhou a chegada do novo parlamentar. Veja como foi. O advogado e sindicalista Fabiano de Jesus assinou o termo de posse para ocupar a cadeira do PSOL na Câmara de São José do Rio Preto. A assinatura do documento foi realizada na presença do diretor-geral da Câmara, Eduardo Fares. O suplente do PSOL assume a vereança durante o mês de agosto, período em que o titular João Paulo Rilo estará licenciado do cargo. Fabiano de Jesus é presidente da ATEM, Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal de São José do Rio Preto. Ele também é advogado da entidade. Durante o mandato, o novo parlamentar vai se concentrar em pautas ligadas à educação e à defesa dos servidores. Nós vamos pautar, essencialmente, o debate sobre a educação e o funcionalismo público, né? E assumimos num momento crucial que, infelizmente, vem de precarização da educação e profundo ataque à estrutura das escolas, né? As entidades educacionais do município, principalmente o sindicato, está tendo que entrar com ação judicial para garantir o básico. E nós, no mandato, vamos dar repercussão às reivindicações dos trabalhadores, da educação em especial, mas dos servidores públicos, para, de fato, pautar esse tema nesse um mês, e ver se avançamos em defesa dos servidores municipais. O vereador recém-empossado explica que o PSOL estabeleceu a alternância de mandatos entre titulares e suplentes como política partidária. Ele destaca a importância dessa iniciativa.
Em Rio Preto, foi uma proposta, inclusive, a partir do vereador João Paulo Rilo, já na legislatura anterior, e o diretório do PSOL aprovou essa política, independente de quem seja eleito, os suplentes assumem as cadeiras, e acreditamos que é um passo importante para, inclusive, outras lideranças ter a experiência, passar pelo processo de vereança, e acreditamos que os partidos deveriam fazer isso, mas infelizmente só o pessoal até em Rio Preto faz, e acreditamos que é um passo importante para a participação, inclusive, dos integrantes do partido no Legislativo. Recebemos aqui no estúdio o suplente do PSOL, Fabiano de Jesus, que é presidente da ATEM, Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal, que assume temporariamente o mandato na Câmara de São José do Rio Preto durante todo o mês de agosto, em razão da licença do vereador titular João Paulo Rilo. A gente vai conversar sobre várias coisas. Fabiano, antes de tudo, muito obrigado pela sua participação. Eu começo te perguntando, você é um Fabiano de Jesus, mas tem um outro sobrenome também, que é o Fabiano da ATEM, né? Explica um pouco sua trajetória, como é que foi chegar até agora nesse mandato? Você começou quando? Atuando politicamente em São José do Rio Preto? Politicamente, em São José do Rio Preto foi logo que eu cheguei em 2012, né? Eu sou da região de Urupês, aí eu passei numa universidade pública, né? Fui em 2005 para a UEL, Universidade Estadual de Londrina, fazer educação física. Foi quando eu comecei, em 2005, a organizar o movimento estudantil, depois fui para o DCE, né? Da Estadual de Londrina, fui fazer pedagogia na Federal do Paraná, né? Lá fui do Centro Acadêmico de Pedagogia, organizando o movimento estudantil no Paraná e no país, né, que era parte de uma entidade nacional. E a partir, né, eu fiz na conversa com a minha mãe, né, se eu voltava ou não para a região, prestei o concurso em Rio Preto e ficou para ser chamado, né. Eu tinha voltado em 2011 para Londrina, porque eu estava no último semestre de Educação Física, sei eu não ficar em Londrina, então eu passei no concurso, fui chamada e resolvi assumir e terminar os estudos a partir da inclusão, da entrada no funcionalismo público. A ATEM já está com o quê? Você está desde o início? A ATEM já tem uns 12 anos, 13 anos mais ou menos? A fundação da associação ela foi dia 22 de fevereiro de 2014, né? Então são 11 anos que nós estamos na batalha organizando a entidade. Para você, Fabiano, qual foi o significado político e pessoal dessa eleição? Você teve 1.241 votos. Se não fosse as alterações da lei, você teria entrado já como vereador com a cadeira do partido. E o que significou isso? Seu primeiro suplente do PSOL? Nós fizemos um debate, né? Primeiro, fiz um debate honesto dentro da própria ATEM, né? Porque nós não defendemos que as pessoas utilizem a luta coletiva para benefício individual, né? Tanto que nós encaramos esse desafio desse mês do mandato como a ideia de uma ideia coletiva, né, de defender aquilo que não sou eu que defendo, né, mas um grupo de pessoas que a partir de uma pessoa, né, que infelizmente a regra eleitoral não permite outras formas de organização, ela então dá voz à luta que nós damos cotidianamente em defesa dos trabalhadores. É a primeira vez que eu saí, né, candidato, né? Então, de fato, se não fosse a alteração da regra eleitoral em 2021, o pessoal tinha 2 cadeiras e nós estávamos na Câmara, né? Então, foi a partir da ideia coletiva de nós dar voz à luta que nós fazíamos cotidianamente em defesa dos trabalhadores, em especial em defesa dos profissionais da educação, né? Fabiano, já estão contando esses dias, serão 29 dias de atividade legislativa. Parece pouco, e é pouco, é muito pouco tempo. Como é que você pretende trabalhar nesses 29 dias? Você vai focar, como é que vai ser sua atuação? A atuação está sendo em torno da discussão da educação, do funcionalismo público, né? E vamos apresentar alguns projetos que tem a ver com, inclusive, com a necessidade de prorrogar o Plano Municipal de Educação, que venceu agora em junho de 2025, os 10 anos, né? Também algumas propostas que, de fato, a própria legislação nacional já estabelece, mas em Rio Preto não tem regulamentação, que tem a ver com a educação, tem a ver com o funcionalismo público, né? Que é a necessidade de nós
discutir mais o funcionalismo público, porque a ideia, né, que se pensa que o funcionalismo público só luta pela questão salarial, e não é verdade. Nós lutamos por condições de trabalho, e tem a ver que quando se fala em condições de trabalho, nós estamos falando em dar possibilidade para o servidor atender melhor, inclusive, a sociedade, né? Então, tem a ver com nós amplificar a luta que nós fazemos cotidianamente em defesa dos profissionais da educação e do funcionalismo público. A abordagem, então, tem que ser multifatorial, não é? Na verdade, não é só a estrutura, ou não é só o material didático, ou não é só a sala de aula. É muito maior que isso, né? A condição para que ele chegue nessa escola e consiga exercer a profissão plenamente, né? Nós falamos que é um direito do professor ensinar e um direito da criança em aprender, mas para isso acontecer, por exemplo, dentro de uma escola, nós temos que discutir o que é uma escola, porque, em geral, né, os governos que passaram por Rio Preto acham que é construir 4 paredes, um teto e botar a criança lá dentro. Na verdade, não, tem regras, né, e que, infelizmente, o município não cumpriu até hoje, tanto que a entidade está entrando com inúmeras ações judiciais para o governo cumprir as normas, né, de padrão técnica de construção de escolas. Por exemplo, nós fomos visitar uma escola, porque minha filha estuda na escola pública, né, porque eu defendo que, inclusive, o filho do prefeito, o filho dos vereadores deveriam estudar na escola pública, e minha filha vai estudar na escola pública, independente das condições materiais, porque essa é uma ideia que nós defendemos, né? Que ela não durma num colchão onde tem 30 crianças, né? Onde sequer cabe o colchão e coloca em risco a vida das crianças. Então eu não quero para minha filha, eu não quero para a filha dos outros, né? Então essa ideia de coletivo que nós lutamos para ter condição de fato dentro da unidade escolar. Fabiano, e como é que está a educação em São José do Rio Preto? Vai muito bem, obrigada? Ou tem muita coisa a ser feita? Nesse teu trabalho de longa data com a ATEM, quais são os principais desafios que você identifica na estrutura da educação aqui em São José do Rio Preto? Eu, pessoalmente, eu preferiria não ter críticas, seja ao governo anterior, seja a esse governo. Esse é uma questão, né? Eu não queria ter absolutamente nenhuma crítica. Mas hoje, por exemplo, eu estava numa inauguração de uma escola que ela deveria ter sido inaugurada no início do ano. Então o prefeito, né, inclusive ficou alterado, né, fez uma fala, eu acho que um pouco alterada só com a nossa presença lá, mas sequer ele precisar, porque hoje, por exemplo, ele está inaugurando uma obra do governo anterior e aí apresenta como se fosse a dele e tem 2 outras escolas que já deveriam ter sido inauguradas no início do ano que sequer foram inauguradas. E qual que é o grande problema? O grande problema é que a valorização dos profissionais, por exemplo, ele sequer o fez, né? Que significa dar condições de trabalho. Condições de trabalho significa possibilitar que o professor planeje em condições adequadas a sua aula, que ele não tem essa condição que ele está tendo hoje, por exemplo, os professores de 40 horas na substituição forçada, né? Ou a falta de professores que ele sequer tira o seu direito legal, que é a abonada, nem direito a ficar doente, que é uma coisa positiva que o governo fez, e ele cumpriu o que ele tinha falado na campanha, que é retirar aquela penalização da licença saúde, mas ele foi lá e mudou a regra parcialmente e colocou outro problema na lei. Então, ou seja, quando nós apontamos os problemas da educação, que são inúmeros, e nós sabemos que não vai resolver hoje, não vai resolver amanhã, mas é o que eu falei para a secretária na terça-feira, né, que nós tivemos uma reunião com ela. Falei, secretária, nós estamos desesperados porque nós olhamos para o governo e não vemos um planejamento. Esse é o maior desespero. Porque eu, por exemplo, na segunda-feira, eu fui numa escola onde foi denunciado a existência de barata na cozinha e que é verdade que o governo sequer fez a fiscalização da execução, da detetização, e depois que foi denunciado, ele foi fazer a detetização com as crianças lá dentro, né? Ou seja, a escola em funcionamento, produzindo alimentos, e eles fazendo detetização em pleno funcionamento da... Então, esse tipo de falta de planejamento que é o que nós criticamos. Os alimentos, por exemplo, na cozinha amontoado, né, que nós ficamos preocupados. Ampliou a escola no governo anterior e hoje sequer tem lugar para armazenar a roupa de cama das crianças. Então, ou seja, parece que são coisas pequenas, mas isso é uma escola e não é uma escola.
todas as escolas são assim. Aí o que nós estamos apontando? E é o que eu falei para a secretária na terça-feira. Secretária, apresenta um planejamento. Não adianta o prefeito fazer o que ele fez hoje de manhã na inauguração da escola, ir lá falar que dá merenda, né? Só que ele não responde, por exemplo, por que o quilo de banana que é destinado para a criança se contabiliza a casca, ou a melancia se contabiliza a casca, por isso que ele não tem alimentação suficiente dentro da escola. E essa é a nossa crítica. Aí ele acredita que é uma crítica pessoal, e não é. Pode ser, como nós fazemos com o prefeito anterior e fazemos com esse, nós fazemos uma exigência para que ele escute a categoria, né? E não trate como se fosse oposição no sentido de querer destruí-lo, né? Pelo contrário. Nós, quando eu faço uma coisa, em especial na educação, eu penso na minha filha que está lá na escola agora, e penso nela quando eu defendo uma política, uma escola de qualidade. E é isso que eu também penso quando nós vamos ter atuação cotidiana em uma escola pública de qualidade, que não perca sua função social, porque qual que é a função social da escola, ou ela deve ser, né? Garantir a transmissão do conteúdo historicamente produzido pela sociedade, né? A relação do cuidar e o educar. Só que quando ele faz o que ele está querendo fazer, que é passar toda a administração da escola para a iniciativa privada, né, como ele inclusive falou isso de manhã, e ele tem coragem de falar que isso não é privatização. Então, ou seja, eu não quero que minha filha estude numa escola onde quem decida as coisas seja uma empresa privada e não a comunidade, né? Ou seja, essa relação de escola pública, né, da participação da comunidade, de fato ter a função social, que trabalhar o conhecimento historicamente produzido pela sociedade, que é o que nós defendemos como modelo de escola. E aí nós não podemos entrar que essa é uma ideia de direita, uma ideia de esquerda, né? Porque eu defendo, por exemplo, que na escola se ensine os conhecimentos clássicos, né? Como obras, né? Que não são de esquerda, né? Nietzsche, né? Kant, Platão, né? Sequer tinha ideia, né? Inclusive de esquerda, né? E são conhecimentos, né? Que devem ser trabalhados dentro da escola como conhecimento clássico, né? E, infelizmente, essa ideia às vezes se perde quando nós vamos discutir educação. Então, essa ideia de educação de qualidade que nós atuamos cotidianamente e como atuação parlamentar que nós queremos, na verdade, dar amplitude nesse debate. E como é que está sendo o trabalho na vereança? Você é um dos maiores frequentadores aqui da Câmara Municipal, sempre está em audiência, sempre está muito ativamente participando da estrutura do Poder Legislativo. Agora você muda de balcão, né? Agora você é vereador. Como é que está sendo esse diálogo com os outros vereadores? Como é que está sendo isso? Vai haver algum diálogo? Dá tempo de se formar algum acordo, alguma aliança, alguma ajuda mútua? Como é que está sendo isso, né, do ponto de vista do mandato? Do ponto de vista do mandato, eu pego o ônibus andando, né? Sim. Então, os vereadores estão numa velocidade. Você está chegando agora, né? Eu tento chegar agora, tento entrar na mesma velocidade que eles, né? E aí, para fazer isso, tem que saber as regras do jogo, né? Sim, perfeito. E as regras do jogo do regimento interno, que, inclusive, na última sessão, a regra do jogo foi alterada para tentar impedir a discussão na sessão, né? Que é justamente isso. Eu estava utilizando a regra do jogo, né? Que é a norma da casa, o regimento interno, para fazer a discussão. Então, a ideia, né? Eu pego um ônibus andando, onde eles já meio que se acomodaram, inclusive, numa parte significativa dos vereadores. Inclusive, um dos vereadores que nós temos na casa, que é o próprio Jean Dornelas, fazendo a crítica a um grupo de vereadores, né? Que, inclusive, votaram numa proposta do prefeito, porque foi falado, né, segundo o vereador, que o financiamento dos projetos desses vereadores estavam em risco, né? Então, isso é preocupante.
eu penso, né, que e os vereadores deveriam votar com a sua convicção, né, e não com o atrelamento a uma estrutura, uma dependência do Poder Executivo, né, ou seja, ou cargos, né, que infelizmente os vereadores, a ideia, né, de indicar nomes, né, para compor o governo, Sim. acaba se criando um vínculo que perde a liberdade do vereador se posicionar. Então, ali, né, eu tenho relação com todos eles, né, mesmo com o que eu enfrento, o que eu denuncio a situação. Tem um especial que leva acho que é uma questão pessoal, e não é, né, questão pessoal. Nós estamos defendendo a escola pública, né, que o dinheiro da educação vá para a escola pública, e é isso que nós sempre defendemos, é isso que nós vamos defender até o fim, né? E a relação ali tem vereadores que eu penso completamente diferente, mas brinco, né? Porque, né, não tenho, a minha ideia é diferente da dele, mas eu não tenho nada, não tem nada pessoal com as pessoas, né? E é isso, eu tenho relação, brinco com eles, às vezes eles ficam incomodados com o que eu falo, né? Então, mas é isso, eu tô falando o que eu penso, não é pessoal contra nenhum vereador especial, mas nós temos que defender a ideia coletiva, né, do que nós temos lutando no último período. Fabiano, para a gente encerrar nosso papo aqui, eu gostaria que você primeiro deixasse uma mensagem para o pessoal lá de casa que está nos assistindo a respeito do seu gabinete e que você falasse qual que é o legado que você quer deixar. São 29 dias, mas dá para a gente pensar num legado, como é que vai ser isso na sua cabeça, esse trabalho nesse final. Convidar o pessoal para conhecer teu gabinete aí, teu trabalho. Convidar todos e todos, né, para ir ao gabinete. Nós estamos de portas abertas para a população. Vamos apresentar alguns projetos, porque é um mês, né, sequer dá para passar pelas comissões, né, então a ideia é deixar para que, inclusive, o João ele toque, prossiga, né? siga com os projetos, porque nós vamos apresentar alguns projetos que, infelizmente, né, em que pese a norma secundária, né, que são portarias, resoluções, já obriga o município a fazer, infelizmente, né, ele não faz, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ter biblioteca nas escolas, né? Tá. O prefeito fala de comprar livros, né, entregar para as crianças, mas com o mesmo valor ele poderia fazer biblioteca em todas as escolas, né? Então é pensar sobre essas coisas, né, sobre esses projetos que nós vamos tentar deixar como legado e na convicção absoluta que vamos cumprir um papel na defesa dos trabalhadores, em especial de uma educação de qualidade. Isso, eu agradeço a participação do vereador do PSOL, o Fabiano de Jesus, que fica com a gente durante todo o mês de agosto, cobrindo o período de licença do vereador João Paulo Rilo. E a gente segue aqui com o Panorama TVC. O Hemocentro de Rio Preto reconheceu o trabalho da TV Câmara na divulgação e conscientização sobre a importância da doação de sangue. Confira. A TV Câmara Rio Preto recebeu homenagem do Hemocentro pelas constantes reportagens e campanhas de conscientização e incentivo à doação de sangue. Diploma assinado pelo diretor do Hemocentro, o médico Otávio Ricci Júnior, diz que graças ao empenho da TV Câmara e outros veículos de comunicação, foram registradas no primeiro semestre deste ano 4.122 doações de sangue, que potencialmente puderam salvar 15.000 vidas. Estou aqui representando todos os nossos funcionários para agradecer a ajuda que nós recebemos no momento em que a gente precisava melhorar o nosso estoque, regularizar o nosso estoque. A TV Câmara também esteve aqui e nos apoiou, né, nessa divulgação dessa necessidade de melhoria do nosso estoque. Então é importante que a gente mantenha, né, esses grupos de doadores. A Prefeitura enviou também seus servidores aqui, para que a gente tenha essa regularidade no estoque. Eu gostaria muito de agradecer todo esse apoio. Obrigada. Além de reportagens, a TV Câmara e a Associação de Servidores realizam anualmente a campanha Sou Servidor, Sou Doador, que mobiliza funcionários do Legislativo para mutirão de doação de sangue.
Historicamente, o Hemocentro registra estoques baixos de sangue e está sempre precisando de doadores. Os tipos sanguíneos com maior demanda são os Os positivo e negativo. Para doar sangue, basta ir ao Hemocentro, que funciona das 7 da manhã a 1h da tarde e fica na rua Jamil Feres Kifuri, número 80. O telefone para mais informações é o 3201-5151. O Hemocentro divulgou a informação de que o estoque das tipagens O negativo e A negativo estão baixos e, caso não sejam repostos, chegam no fim de semana devido a baixa doações em decorrência do Dia dos Pais. O estoque da tipagem O positiva também entra em alerta. Por isso, reforçamos, se você obedece os critérios para ser um doador, procure o Hemocentro. Ele fica na Avenida Jamil Feres Kifuri, 80, atrás do HB. O telefone para mais informações é o 3201-5151. Vamos doar para praticar a cidadania. Agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre duas importantes iniciativas nesse mês de agosto, promovidas pelo IBILSE e voltadas a estudantes do ensino médio de toda a região. Eu volto já. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Estamos de volta com o Panorama TVC. Nesse mês, o IBILSE realiza 2 eventos para aproximar a universidade dos estudantes do ensino médio aqui de Rio Preto. Um deles é o Venha Nos Conhecer e o outro é uma feira de profissões. E quem conversa sobre isso com a gente aqui no estúdio é a professora Karina Rondini, que está aqui com a gente. Professora, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar sobre esses eventos bastante importantes para o IBILSE e para os alunos também, não é? O que motivou o IBILSE a organizar esses 2 eventos, o Venha Nos Conhecer e o Feira de Profissões?
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, primeiro, o Venha Nos Conhecer é um projeto de extensão já de longa data Sim. do IBILCE, né, em que o IBILCE se abre de uma maneira um pouco mais ampla, porque o IBILCE está sempre aberto à comunidade, mas nesse dia específico, de uma maneira mais ampla, para receber os alunos do ensino médio, para conhecer o que é o IBILCE, o que o IBILCE oferece, as nossas instalações, os nossos laboratórios. Eu me lembro que quando eu era aluna de ensino médio, eu não tinha noção do que era o IBILCE, o que ele tinha ali. Então, o Venha Nos Conhecer é justamente para isso. E esse ano, o IBILCE também recebe, como a primeira vez, a Feira de Profissões, né, que é realizada pela Liga ali das Atléticas, que será realizada no dia 18 de agosto. Professora, quem que pode participar? Quem que pode visitar esses dois eventos? Qual que é o perfil dos estudantes, do público que quer conhecer o IBILCE por dentro? Tá. O Venha Nos Conhecer é voltado para aluno do ensino médio. Perfeito. Principalmente os alunos da escola pública, né? Mas também os particulares são sempre muito bem-vindos nos conhecer, né? A Feira de Profissões também é aberta para esse público que quer saber, por exemplo, quais profissões o IBILCE, não só o IBILCE, porque todas as unidades da Unesp estarão representadas no dia 18/8. Que bacana. Então, todo mundo é muito bem-vindo ao IBILCE. No mundo que a gente tem acesso a tanta informação, tanta coisa online, né? É muito bom poder conversar com os profissionais, com quem atua na área, para saber, sobretudo os mais jovens, né? Porque às vezes tem uma curiosidade e tem uma dúvida, será que eu vou gostar dessa área? Será que às vezes a gente pensa, vai cair muita matemática, ou cai muita biologia, ou tem muito isso? É a hora de conversar, não é? Exatamente. É a hora de descobrir o que a Unesp tem como a oferecer. Primeiro é a hora de descobrir que a Unesp é uma universidade pública de fato, né? O aluno do ensino médio, principalmente da escola pública, poder se ver como um potencial estudante da universidade pública. Segundo, conhecer os cursos que o IBILCE tem. A hora que eles entram, nós temos 10 áreas ali diferentes para eles entrarem, laboratórios, biblioteca, enfim, conhecer e ver tudo que a graduação vão poder faz. Entrar nos laboratórios, vão professora? Entrar, vão manipular, vão interagir. É mesmo, são atividades instigantes, que a gente gosta muito de estar ali com os alunos. Os alunos são guiados por nossos alunos de graduação e de pós-graduação, que vão conversando, vão interagindo, eles vão estar dentro de uma universidade, naquele campus, passando pela cafeteria, pelos laboratórios, pelas salas. Esse ambiente universitário é bastante rico e é bastante instigante para os alunos do ensino médio. Então, as boas-vindas serão dadas tanto pelos estudantes quanto pelos professores. Quer dizer, vai ter uma imersão total dentro da faculdade. Exatamente. Eles chegam, eles são recebidos por nós, professores, no auditório, em que a gente faz um papo bem descontraído com eles, fala sobre o vestibular, as maneiras de acesso à universidade, e depois eles saem em grupos guiados pelos nossos alunos por esses ambientes que eles escolhem. Eles vão ficar ali interagindo entre 20 e 30 minutos em cada ambiente. Cada grupo de alunos escolhe aonde eles vão. O seu percurso ali. Exatamente, o seu percurso. Às vezes eles vão mais para as áreas de exatas, às vezes biológicas, às vezes humanas, enfim. É um popurrí de coisas que eles podem escolher e vivenciar no período que eles estiverem ali. Karina, quem está nos assistindo, um professor ou algum aluno que queira participar, ainda dá tempo de se inscrever? Como é que faz? Eu posso ir, às vezes, sozinho, só num grupo menor, sem a escola? É melhor ir com a escola? O que você orienta? Boa pergunta. Nós só temos agora, nós temos 2.000 inscritos, só para vocês terem uma ideia. Hein? Nós temos 50 vagas para um período só, do dia 15/8, no período da tarde. Quem quiser ainda se inscrever, entre em contato com o e-mail da CODEP, que é a Comissão de Divulgação. É codep.ibilce@unesp.br.
Perfeito. Né? E para quem não conseguir ir no Venha Nos Conhecer Agora, tem o Venha Nos Conhecer Master, que é para os coordenadores pedagógicos, diretores e professores, que às vezes também não conhecem o IBIUS. Vai acontecer agora dia 27/8. As inscrições já estão abertas, pelo mesmo e-mail também consegue isso, e também nós temos a condição de ir às escolas. Que bacana. Né? A nossa equipe vai. Então, a escola que não puder vir, tanto de Rio Preto quanto de região, entre em contato conosco que nós iremos até vocês apresentar o IBIUS e a Unesp como maneira geral. Karina, qual que é o impacto desse tipo de ação que você acredita, enquanto educadora, na formação desses alunos aí, desses futuros bacharéis e profissionais? Você percebe que depois desse tipo de interação, se aviva o desejo de fazer uma faculdade? Sem dúvida. Sem dúvida, tem muitos alunos nossos que nunca entraram, nunca pisaram, na verdade, na porta de uma universidade. Então, quando eles entram e conversam com os nossos alunos, com os professores, vêm aos laboratórios, acende neles alguma coisa de falar assim, eu posso estar aqui, eu quero estar aqui. E quando a gente conversa com vários alunos que já são nossos, eles falam que tiveram essa oportunidade. E os professores também da rede dizem o quanto que é importante esses alunos estarem lá. Tanto que este ano é o primeiro ano, estou falando em primeira mão aqui, que a gente abre o Venha Nos Conhecer no período noturno, para recebermos os alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite. Então, gente, a Unesp está aberta para vocês, venham, que é muito importante. E é uma forma também de muitos alunos que as universidades, a Unesp, sobretudo, recebe muita gente de fora. Para os alunos de Rio Preto também ficarem atentos que eles têm no quintal de casa essa joia, né? Exatamente. Às vezes a gente não conhece muito bem ou não valoriza muito bem aquilo que está muito mais próximo da gente, né? O IBIUS é amplo, recebe todo mundo e a Unesp também é muito maior. Então, se você tem medo de prestar vestibular porque fala que não vai conseguir se manter ali... É possível. A Unesp tem, né, as suas ações de permanência estudantil. Então, pensa com carinho que há possibilidade de você estudar tanto aqui em Rio Preto quanto nas 24 unidades da Unesp. Professora, recentemente a Unesp criou uma pró-reitoria de ações afirmativas, de diversidade, de equidade. É a primeira, pessoal de casa, é a primeira universidade estadual a criar uma estrutura como essa. Qual a importância disso, desse acolhimento, desse olhar para as diferenças sociais? Isso é muito importante, está cada vez mais em pauta e ainda bem que está. Né? Essas pessoas precisam se sentir pertencentes a essa universidade pública, gratuita e de qualidade nesse sentido. Né? Então, todas as formas de nós pensarmos com eles e para eles é muito bem-vindas, né? Então, a Unesp só reforça o seu foco, o seu compromisso com o social. Realmente, a Unesp tem essa característica, né, muito pulsante de estar acolhendo mesmo as diferenças, porque nós somos todos diferentes, né? Mas a gente precisa olhar com calma e carinho para essas pessoas também. Professora, desculpa a curiosidade, qual a sua área de atuação dentro da universidade? Na graduação, aula de estatística, mas eu trabalho com alunos superdotados na área da pesquisa. Professora, não dá para falar tudo. O que a gente tem na Unesp, aqui no IBIUS, aqui em São José do Preto? A gente tem de letras a parte de tecnologia, tem bastante... Nós temos as 3 áreas do conhecimento, as 3 áreas ciências exatas, biológicas e humanas. Nós temos pedagogia, engenharia de alimentos, computação, letras, tradução, química, física, biologia, enfim, gente, tem para todos os gostos. É isso aí. Professora, vamos reforçar então, dias 14 e 15 de agosto, é o Venha Nos Conhecer, que isso aí vocês vão poder conhecer os laboratórios da faculdade, que vai ser bem bacana. E no dia 18 de agosto,
a Feira de Profissões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, o IBILSE, ele tem redes sociais, vocês entram lá, pegam um telefone, liga, eu tenho certeza que o pessoal da secretaria vai estar super treinado para passar as informações. Nos procure, por favor. Professora, para a gente encerrar, convido o pessoal para conhecer o IBILSE e prestar o vestibular, a importância do vestibular na vida de uma pessoa. Gente, eu convido vocês novamente a visitarem o nosso IBILSE, nosso querido IBILSE, a universidade pública, gratuita aqui em São José do Rio Preto. Venha nos conhecer, não só dia 14 e 15 de agosto, mas o ano todo nós estamos de portas abertas. E você, especialmente você, aluno do ensino médio, a Universidade Pública, em especial a Unesp, é para você. Pense com carinho, nos procure. Isso aí, a gente segue agora com o Panorama TVC. Eu conversei com a professora Karina Rondini, lá do IBILSE, e estão abertas as inscrições para a 5ª Conferência Municipal de Cultura de Rio Preto. O evento será realizado de 12 a 14 de agosto, a partir das 7 horas da noite, na Casa de Cultura de Inorá do Vale. A participação é aberta a toda a população. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site riopreto.sp.gov.br/Conferência Cultura. O tema do evento é a cultura como política para o desenvolvimento econômico, social e humano. A realização da conferência compõe uma das etapas da implementação do Sistema Municipal de Cultura. Ao longo dos encontros, os participantes vão apresentar sugestões para o plano e para o conselho do setor e vão debater propostas ligadas a acesso e financiamento no segmento. Ao fim do evento, as propostas apresentadas serão votadas, definindo assim quais serão encaminhadas à Conferência Estadual de Cultura. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Também estamos nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!